conhece a costela de Adão? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo que eu sei sobre ela. Garanto que você vai amar esse vídeo. Por quê? Porque ele tá muito legal. Meu nome é Flávia Noronha Frezini, sua melhor amiga para conversar sobre plantas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo! Aproveita e se inscreve no canal. Se você tá sempre aqui comigo, muito obrigada. Aproveita e dá um curtir, ok? Bem, primeiro eu queria explicar pra vocês porque eu fiquei quase 40 dias sem postar nada aqui no canal. Primeiro meu filho pegou Covid, aí depois eu peguei Covid, aí depois meu marido pegou Covid. Então foi assim, um período bem difícil, de bastante isolamento aqui em casa pra não passar pra ninguém. Bem, dada essa informação, vamos começar o vídeo. Nome popular: abacaxi do reino, banana do mato, serinã, monstera, mas é mais conhecida como costela de Adão. E por que costela de Adão, Flávia? Porque eu vou deixar uma fotinho aqui para vocês verem como lembra uma costela, e vou mostrar para vocês que um lado da folha é diferente do outro, ou seja, não é uma costela perfeita. Por isso, costela de Adão. Se fosse perfeita, seria costela de Eva. Certeza! Nome científico: Monstera deliciosa. Flávia, por que Monstera deliciosa? Bem, Monstera, apesar dos botânicos não terem chegado ainda num consenso do porquê dessa nomenclatura, acredito que seja por causa do seu tamanho gigante que ela fica na natureza. Ela fica de um tamanho monstruoso, então talvez seja por isso Monstera. Mas delicioso é simplesmente porque é um fruto com cheiro e gostos espetacular. Então assim, inclusive a princesa Isabel, quando comeu esse fruto, na verdade essa infrutescência, porque na verdade ele é um conjunto de frutos, né? Que nem o abacaxi você fala, ah, é um fruto. Não, é uma infrutescência, ou seja, é um conjunto de frutas, tá? Cada gominho do abacaxi é uma frutinha. Coisas da botânica, vamos aprendendo aqui juntos. Bem, então, ela disse que foi a coisa mais deliciosa que ela já provou. Então, por isso, Monstera deliciosa. Podas. Em relação às podas rotineiras, é só você tirar os galinhos mortos, as folhinhas secas, enfim, fazer uma limpeza nela, tá? Mas, quando você tem uma folha que está feia, tem muita gente que faz o corte da folhinha errado. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando você tá com uma folha feinha, que nem essa, que algum bichinho comeu ou queimou por causa do sol, geralmente o que as pessoas fazem? Elas vêm aqui, no final do pecíolo, perto da bainha, e cortam. Qual que é o problema de fazer isso, Flávia? Nenhum, sua planta vai continuar viva, linda, maravilhosa. Só que é aqui, dentro do pecíolo, que estão desenvolvendo as novas folhas. Então, se você vem e corta aqui embaixo, você simplesmente vai demorar mais tempo para ter folhas novas na sua monstera. Então, o ideal é sempre que você corte aqui. Retire a folha feia aqui, o mais próximo possível do finalzinho dela, preservando o pecíolo e assim a nova folhinha que vai nascer. Flávia, posso cortar essas raízes aéreas? Não, gente, não pode cortar de jeito nenhum. A maioria das plantas que tem raízes aéreas, você tem que considerar essas raízes como se fossem uma parte da boquinha da planta, ou seja, é por onde elas também se alimentam, pegam umidade do ar, nutrientes, enfim, onde elas usam essas raízes para se agarrar, para se prender, seja a tutores, seja a árvores. Inclusive, eu vou fazer aqui junto com vocês um tutor pra gente replantar, porque tá vendo que ela começa a ficar feinha assim, ó? Por quê? Porque ela tá completamente sem espaço aqui dentro. Inclusive, por isso que ela começa a soltar essas raízes aéreas. Quando ela começa a soltar isso aqui, é porque ela tá falando assim, gente, tô querendo uma casa nova, querendo mais espaço. Dá pra ampliar? Vamos fazer aqui juntinhas. E eu vou colocar aqui em cima da mesa tudo que a gente vai precisar para fazer esse trabalho manual juntas, tá? Bem, nós vamos precisar de tela de galinheiro, esfagno, chips de coco, um suporte durinho de bambu, pode ser, ou qualquer madeira mais firme que você tenha, que possa ser usado para deixar esse
tutor bem firminho, tá? Um vaso novo, óbvio, né? Que a gente vai colocar aqui. E aí, argila expandida e um substrato. Primeira coisa que nós vamos fazer é abrir a telinha de galinheiro, separar um tamanho que a gente queira usar. Assim já tá bom, então vou cortar aqui. Isso. Bem, eu não peguei araminhos e coisinhas assim pra fechar essa tela de galinheiro. Por quê? Porque o próprio, como ela é feita de araminho, é só a gente pegar a própria pontinha dela e enroscar, tá? Aqui nós temos a tela de galinheiro, certo? E eu cortei nas laterais do tamanho, ó, só pra vocês entenderem, ó, 2 palmos, né? Ou um palmo bem aberto e um meio fechado, tá? Mas aí você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Então, eu cortei dos 2 lados e cortei na altura do meu tutor, tá? Então, ó, aqui assim e aqui assim, tá? Na altura do meu tutor, tá? Agora, a gente vai pegar o esfagno, vai molhar o esfagno, né? Porque ele tá seco. A gente vai pôr esfagno e chips de coco. Vamos supor que você coloque só os chips de coco ou coloque um outro material, tá? Sei lá, substrato para orquídea, enfim. Você sempre no final que você terminar de montar o tutor, montar o seu vaso todo, você tem que molhar muito bem esse tutor, tá? A intenção disso daqui é criar uma umidade para que as raízes se agarrem aqui nela, tá? E mantenha a umidade da planta num todo, porque a costela de Adão, ela gosta de bastante umidade, não nas raízes, mas no ambiente. Molhei bem o esfagno. Aí, para utilizar agora, eu vou apertar e tirar toda a água dele, tá? Não posso deixar ele tem que estar úmido, não encharcado, ok? Então, o que eu vou fazer? Já vou apertando, tirando a umidade, já vou fazendo a caminha aqui, ó, tá? Substrato para plantas, fibra de coco. Bem, primeira coisa, a gente vai colocar a argila expandida. E aí, a gente já pode pegar isso daqui, colocar aqui no meio. Bem, aqui nós temos... Aqui eu já vou mostrar pra vocês a divisão de touceira, tá vendo? Ó, nós temos 2 aqui. Essa é uma e essa é outra. Só que eu vou fazer a divisão de touceira só pra... Eu vou colocar as 2 mudas no mesmo vaso pra ficar mais cheio conforme for crescendo. Mas você poderia, de repente, já fazer 2 mudinhas. Lembrando, sempre que for mexer nas raízes, por baixo e pelo centro. Por quê, Flávia? Porque é mais fácil. Eu posso reutilizar essa terra aqui, porque não tá com nematóides, nada. Então, a gente pode pôr essa terra aqui, de volta no vaso. Bem, você sempre vai ver, ó, pra onde estão crescendo as raízes. E essas raízes são as que você vai colocar em direção ao tutor, certo? Ó. E quando você for amarrar essa planta,
você não pode amarrá-la muito para aqui em cima, porque aqui vão nascer novas folhinhas, tá? Então, a gente vai amarrar ela aqui, ó, certo? Então, a gente pode até pôr mais terrinha. Eu encaixei as raízes aéreas, amarrei as plantas, né? As mudas que a gente fez. E agora eu tô colocando o substrato, completando com o substrato pra gente poder... Importante é não plantar muito fundo, deixar as raízes aéreas para fora, tá? Para elas irem se agarrando no tutor. Eu peguei, fiz a divisão de touceira, coloquei uma de um lado, outra do outro, amarrei com o barbante no nosso tutor, pus bastante terra, agora eu molhei em abundância para essa terra ir assentando. Depois eu vou dar mais uma regada, porque primeiro a água demora para achar o caminho, então ela demora para baixar. Aí agora eu vou regar novamente, vou colocar um pouco mais de substrato se eu achar que baixar muito. E é isso, mas ó, ela já tá com uma outra carinha, já tá bem mais felizinha. Esse é o tutor que a gente fez. Olha que coisa mais linda, né? Ó, amarradinho aqui. Tá vendo? Não enterrei as raízes aéreas, deixei pra já irem se agarrando aqui. Flávia, qual é a família da costela de Adão? A família da costela de Adão é a família Areaceae. Ou seja, é uma família bem tóxica. Por quê? Porque ela contém oxalato de cálcio. Tá? São cristalzinhos dessa substância que contém tanto nas folhas quanto nos caules e nos frutos. Mas, lembrando que desta família, as menos tóxicas são as monsteras e as caladiums. São essas aqui, as caladiums e as monsteras, como um todo, elas têm menos dessa substância. Então, são plantas que dá para você ter em casa perto do seu animalzinho. Diferente, por exemplo, da Comigo Ninguém Pode, que é da mesma família, mas tem muita substância tóxica. Clima equatorial, subtropical e tropical. Categoria, família das trepadeiras. Origem, México. Altura pode chegar a 12 metros. A costela de Adão gosta de luminosidade de meia sombra ou sombra. A meia sombra quando o clima for ameno, ok? Ela não gosta de sol direto nela, ela é uma trepadeira, fica embaixo das folhas das árvores. Ai, Flávia, mas eu adorei a monstera deliciosa, adorei a costela de Adão e quero colocar uma na minha casa, só que eu quero colocar num lugar de sol. Bem, então eu vou recomendar para vocês o Guaimbê. Vou mostrar para vocês aqui, ó, vou deixar uma fotinho. Olha aí. Esse é o Guaimbê, tá? Ele grande é assim e pequeno ele é assim, tá? Ele é bem mais recortado e as pontas são mais onduladas, tá vendo? E não forma furos, né? Ó, uma bebezinha nascendo. Esse é o Guaimbê, tá? Ah, Flávia, eu adorei o Guaimbê. Adorei a costela de Adão, mas eu moro num apartamento pequeno. Eu não tenho sol, eu tenho meia sombra ou sombra. O que você me indica? O Xanadu. O que é Xanadu, Flávia? Esta plantinha aqui. Quando ela está um pouquinho maior, essa daqui é uma bebezinha. Quando ela está um pouquinho maior, ela vai rasgar mais um pouco. Ela fica bem parecida com o Guaimbê, tá? Depois vou colocar uma foto da costela de Adão, do Guaimbê e do Xanadu com os nomes embaixo para vocês verem a diferença. É bem importante que conforme for indo, vocês consigam ver a diferença de uma planta para outra. Por quê? Porque, por exemplo, a costela de Adão tem um fruto que é comestível. Agora, o Guaimbê, que tem muita gente que confunde, né? Porque a folhagem também é grande, mas ela é bem diferente se você colocar uma do lado da outra. Já não é, já é extremamente tóxica.
Então tem que tomar muito cuidado, tá? Por isso que é importante, eu vou deixar aqui pra vocês. Dá uma olhadinha. Ciclo de vida perene, é uma planta que vai viver muitos e muitos e muitos anos. É uma planta que fica bem velhinha na sua casa e sem dar problema, ela é bem rústica. Solo. Bem, o substrato que ela gosta é um substrato rico em matéria orgânica. Regas, eu sempre vou dizer que vai depender da sua região, mas via de regra, tá? Essa é uma plantinha que você vai molhar toda vez que o substrato secar, tá? Então colocou o palitinho, saiu sujo? Não molha. Colocou o palitinho, saiu limpo? Pode molhar. Nos dias mais quentes você vai borrifar as folhas, tá? Ela é uma plantinha, lembra? Clima tropical, subtropical, equatorial, ou seja, gosta de umidade e de calor, porém de sombra, tá? Lembrando sempre que se você tiver uma plantinha, como a que a gente fez num tutor, você tem que molhar o tutor também, deixá-lo úmido, tá? Até porque isso vai ajudar na umidade relativa ali da onde ela tá e ela vai ficar bem feliz. Se a sua plantinha estiver dentro de casa, nunca se esqueça de passar um paninho úmido nas folhas para tirar o excesso de pó que acumula dentro de casa nas plantinhas, tá? Porque senão ela tem uma certa dificuldade em respirar, em fazer fotossíntese, enfim, começa a atrapalhar a plantinha, tá bom? A adubação. A adubação deve ser feita 2 vezes ao ano com um adubo equilibrado. Gente, qual que é o meu adubo preferido na vida? O bocashi. Mas lembrando que toda plantinha precisa de muitos nutrientes, tá? Então sempre leia o que vem no adubo que você tá comprando e reveze, tá? Use mais de um tipo. Então, assim, num mês você adubou com um, passou, vai fazer a próxima adubação, dependendo da planta, cada 2 meses, 3 meses, 6 meses. Usa um outro tipo, porque senão você começa a colocar só os mesmos nutrientes para aquela plantinha. E aí você pode gerar vários tipos de problema, várias doenças, por falta de algum elemento químico que não tinha naquele adubo que você estava usando, tá? Então tenta sempre mesclar entre 2 aí, um que tem algumas coisas que o outro não tem, tá bom? A costela de Adão é considerada uma punk, ou seja, uma planta alimentícia não convencional? Sim! Por quê? Porque o seu fruto, a sua infrutescência, ela é comestível. Lembrando que esse fruto, ele só pode ser comido quando estiver maduro. Ele leva aproximadamente 12 meses para amadurecer. Como que eu tenho certeza que ele está maduro? Quando as casquinhas de cima começam a se soltar. Eu vou deixar uma foto aqui do fruto verde e do fruto com as casquinhas para vocês verem, tá? Dizem que lembra abacaxi, uma mistura de abacaxi com banana. Dizem que é maravilhoso. Eu nunca comi. Inclusive, é muito difícil de você obter esse fruto plantando assim em vaso. Geralmente, a costela de Adão vai dar os frutos, né? Quando nascer naturalmente assim na natureza, entendeu? Em vaso é muito difícil. Cuidados que eu tenho que ter com a costela de Adão. Lembrando, essa planta é uma planta muito rústica. Provavelmente você não vai ter problema nenhum. Mas, se por um acaso ela começar a murchar, pode ser drenagem mal feita no vaso, então tá empoçando água, ou o vaso tá pequeno, ou de repente começou a queimar a planta, o sol, você deixou ela tomar sol direto, lembrando, ela não gosta. Lembrando também que ela gosta que borrife água nela. Ai, Flávia, já olhei drenagem, a rega tá ok, tá tudo certo. O meu problema não é nenhum desses. O meu problema é pulgão, é cochonilha, é fungo, é bactéria, enfim.
aí você vai trabalhar duas coisas. O que causou esse ataque. Então, por exemplo, é excesso de nitrogênio? É falta de selênio? É falta de cálcio? Enfim, você vai atacar o que causou e vai, ou seja, você vai adubar essa planta melhor, tá? E vai atacar com algum fungicida, bactericida, pesticida, enfim, né? Para resolver o problema que já está na planta. Então, duas coisas, você vai resolver o que causou para não ter mais esse problema e vai atacar o problema atual para resolver, tá? Assim você consegue eliminar. E aí vai lembrar de sempre passar um óleo de ninho no jardim de vez em quando, e sempre fazer adubação para que essa planta não fique fraca. Lembrando que sempre, quando a sua plantinha é atacada de alguma forma ou fica doente, é quase certeza que você esqueceu de adubar a sua plantinha e ela ficou fraquinha, ou o solo tá pobre, enfim, tá bom? Folhas amarelas aqui na base, pode ser excesso de água, cuidado, tá? Folhas com queimaduras, pode ser excesso de sol. Folhas onduladas e crocantes, pode ser falta de água. A sua costela de Adão não está formando as fendas, ela tá assim, ou ela ainda é uma bebezinha, ou você está deixando um lugar que não bate sol nenhum, aí ela não vai fazer os buraquinhos, tá? Lembrando, ela nasce assim, se ficar sem sol, ela vai continuar assim. Pensa da seguinte maneira, quanto mais área eu tiver, mais eu consigo fazer fotossíntese. Como a minha folha é grande e eu tomo pouquinho sol, mas eu tenho bastante luminosidade, e o solzinho da manhã ou do final da tarde, eu posso me dar ao luxo de fazer as fendas. Ah, não bate nenhum sol em mim? Não vou fazer fenda, vou aproveitar minha região, minha área toda para fazer fotossíntese. Flávia, você falou que a costela de Adão é de meia sombra ou sombra, mas eu já vi costela de Adão a sol pleno. Gente, eu também já vi, e super bem. Mas o que acontece? Provavelmente essa planta está lá há muitos anos. É uma planta já muito forte, muito crescida e que provavelmente sofreu o processo de rustificação. O que é isso? Ela foi, de repente ela estava num lugar de sombra e passou, aquele lugar que era de sombra foi aos poucos virando um lugar de sol. Por quê? Porque o sol muda de posição, porque uma árvore que fazia bastante sombra de repente fica com menos galhos, enfim, tá? Ou, de repente, uma pessoa plantou ali e ficou insistindo, sabe? Então, assim, você pode fazer esse processo de rustificação? Pode. Eu já tentei fazer aqui na minha casa. A plantinha sofre muito, sabe? Ela fica toda queimada e você tem que ficar esperando nascer a próxima folha até que ela consiga viver bem, né, ali. Ela já sofreu muito e você também já perdeu muito tempo cuidando dela. Então, na minha opinião, é mais fácil você comprar uma planta que seja de sol. Ah, Flávia, o sol queimou a minha folha, então eu vou cortar. Vamos com calma. Primeiro, se queimou várias folhas, lembre-se, a sua planta precisa fazer fotossíntese, ela não pode ficar sem folha. Folha queimada num local, o resto ainda tá trabalhando fotossíntese, tá? Então deixa ela lá. Ah, depois que a sua planta já se refez, ou seja, tá com várias folhas bonitas, você tirar uma, não tem problema, vai em frente. Mas se ela tiver, eu tive uma mudinha minha aqui, que foi a que eu tentei fazer o processo de rustificação, e ela tava só com uma folha, e ela queimou quase a folha toda, mas o centro dela ainda tava verde. O que eu fiz? Eu fui lá e cortei? Não. Eu deixei, primeiro, eu replantei num lugar de meia sombra, né? E aí esperei ela dar outras folhas para depois cortar. E eu cortei aonde? Aqui embaixo? Não. Eu cortei aqui em cima. Por quê? Porque o pecíolo dela ainda estava verde. Ah, Flávia, mas a minha folha tá toda queimada, o pecíolo também tá tudo amarelo. Aí você arranca tudo, tá? Vai lá perto da bainha e destaca ela. Não vai fazer falta nenhuma. Reprodução desta plantinha maravilhosa. É uma planta, gente, muito abundante, sabe? A natureza é uma coisa incrível.
Essa plantinha você pode fazer divisão de touceira, por exemplo, aqui, ó, tem duas. O que mais que tem pra fazer? Qualquer galhozinho desse que tenha uma raiz, você pode replantar que vai nascer. Tanto só o galho ou o galho com a folha. Ou seja, a primeira coisa que tem que fazer, achar os nós. Flávia, o que é nó? Esse é um nó. Aqui já tem uma raizinha. Aqui é outro nó, né? Aqui provavelmente, ó, tá vendo que aqui já vai nascer um nozinho também, ó, uma raizinha também, tá? Eu posso vir aqui, ó, e cortar. Mas por quê, Flávia? Porque eu tenho raízes aqui, eu posso encostar assim, isso daqui vai brotar. E aqui eu já tenho raiz, ó. Aqui, ó, já tem uma raizinha, certo? Então, o que eu vou fazer? Ah, mas ela ainda tá pequenininha pra ir pra terra. Deixa na água, você vai ver que como fica bonito ela na água, fica enfeitando um lugar da sua casa. A hora que ela tiver um pouco maior, aí você passa pro solo, não tem problema nenhum, tá? Vou fazer aqui com vocês. Essa daqui, ó, tem a raizinha pequenininha, já ponho aqui na água. Olha que bonita que fica pra enfeitar, ó. Você pode deixar assim na sua casa, olha que lindo, tá vendo? Ou, já tá com bastante raiz, já vou plantar, tá? Então, ó, já tá plantado tanto a raiz, ó, que só tava com as raizinhas, ela tá aparente aqui, é porque sujou de terra, talvez não dê pra ver direito, mas ela está aparente, tá? E a outra, só coloquei a parte de raiz dentro. Quando ela tiver maiorzinha, a gente faz um tutor pra ela. Agora é desnecessário, tá? E aí você deixa esse daqui, olha que lindo esse vaso pra deixar na sua mesa de centro. Aqui eu poderia até pôr umas pedras embaixo pra deixar ela mais alta aqui, tá vendo? Ficaria mais bonito ainda. Outra forma de propagação, menos comum, menos utilizada, é através das sementes. Por que ela é menos utilizada? Porque a semente, ela é um processo mais lento. Primeiro que você tem que achar o fruto da costela de Adão, né? Aquela infrutescência que eu falei. Comer o fruto ou, enfim, achar a sementinha lá no meio. Que já não é uma coisa tão simples de você conseguir achar assim, né? Como eu disse, geralmente em vaso elas não dão a infrutescência, tá? Ah, é impossível? Não, mas é mais difícil. Então, só na natureza. Então, já é difícil de você achar o fruto, a infrutescência. Aí você tem que pegar a semente, germinar, e aí até ela é uma planta de crescimento lento, então até ela chegar num tamanho que fique bonito na sua casa, fique vistosa, né? Demora bastante, então é pouco utilizado. Ah, Flávia, e os produtores? Os produtores geralmente já utilizam métodos de laboratório, tá? De clonagem de planta. É bem diferente o sistema que eles utilizam. Flávia, a costela de Adão atrai polinizadores, atrai bichinhos? Sim, em agosto e em outubro. Não sei, gente, é muito louco, a natureza é uma coisa impressionante, né? Essa plantinha aquece a sua infrutescência 15 graus Celsius acima do que o ambiente está, justamente para que exale bastante cheiro e sim atraia besouros polinizadores. Gente, não é muito louco isso? Nunca imaginar uma coisa dessa. Curiosidade. E essa curiosidade é bem legal. Essa planta tem tantos apaixonados por ela pelo mundo todo que existe um dia só dedicado a ela. Tem uma hashtag, que é a hashtag, sabe o que é hashtag, né? Hashtag, aquele joguinho da velha assim, escrito Monstera Monday. Toda segunda-feira você vai ver várias pessoas que são apaixonadas pela costela de Adão postando foto das suas plantinhas. Então, tanto o Pinterest quanto o Instagram então, tanto o Pinterest quanto o Instagram segunda-feira vão ficar lotados de fotos de monstera deliciosa ou costela de Adão, como você preferir chamar, tá? Eu achei bem interessante. Então, é como se fosse a hashtag TBT, sabe? Que a gente põe quinta-feira, a gente coloca as lembranças de quinta-feira. Então, a segunda-feira tem isso. Não é muito legal? Uma plantinha com um dia só pra ela?
Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta. Lembre-se, quem fornece as plantas, o substrato, tudo que vocês veem aqui no meu vídeo, a Flora Flores. Então, se você é de Vinhedo ou região, dá uma passadinha lá, fala que você viu o vídeo, comenta, busca a sua monstera. Gente, lá tem muita planta diferente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau, fui! Esse é o tutor que a gente fez. Olha que coisa mais linda, né? Ó, amarradinho aqui. Tá vendo? Não enterrei as raízes aéreas, deixei pra já irem se agarrando aqui no tutor. Coisa mais linda. Esse daqui é o que a gente fez. A mudinha de ponteira e de um pedacinho do caule com raiz. Lembrando que tem que ter raiz, senão não pega, tá?